Olá, aluno, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ano letivo. Sou a professora Daniele Neri. Juntos iremos trabalhar a disciplina de História com as turmas do 7º ano. Então, quero lhes dar as boas-vindas dizendo que vocês são nossa motivação e a nossa inspiração diária. Sem mais delongas, vamos conhecer o nosso tema gerador de aprendizagem. Então, vamos dar início aqui a nossa aula falando de modernidade e monarquias nacionais. Vamos entender um pouco essa modernidade e dando logo sequência, às monarquias nacionais. Então, de onde que vem essa expressão modernidade? A expressão idade moderna, ela é utilizada por alguns historiadores para referir-se a um período da história europeia, que vai desde o século XV ao século XVIII. Atualmente, a palavra moderno é utilizado para algo novo ou recente. É esse sentido que ouvimos expressões. Usando esse sentido, ouvimos as expressões como prédio moderno, comportamento moderno, roupa moderna, ideia moderna. E olha que interessante, agora nós utilizamos ensino moderno. Essa modalidade de ensino a qual hoje nós estamos usando, a metodologia a qual se estamos utilizando, ela é considerada moderna. Por quê? Porque nós tivemos que nos readequar, nos readaptar a esse ano atípico que foi o ano de 2020 e já iniciamos 2021 com a mesma modalidade de ensino. Vocês não tinham essa modalidade de ensino aqui na cidade e agora nós tivemos que nos readequar, então essa modalidade de ensino para vocês e para nós é moderno, ou seja, conforme vai tendo a evolução da humanidade, vai acontecendo alguns eventos, acontecendo alguns fatos, nós, enquanto seres humanos, temos que nos readequar àquela necessidade, àquela realidade, e isso é considerado modernidade. Outro exemplo, além das roupas aqui citado, é a questão dos celulares, que este mês ele é um celular atual, 6 meses depois ou um mês depois ele já não é mais tão atual, não é mais tão moderno, já não tem tantas funções como o que está surgindo no mercado. Então, conforme nós vamos buscando modernidade, conforto em algumas situações, nós vamos nos readequando, e isso é modernidade. E assim foi acontecendo não somente com a forma de se vestir, com a forma de se calçar, mas as casas em si também foram se readequando, foram ficando cada vez mais modernas. E é nesse contexto, então, que surge a questão da idade moderna, a evolução do homem conforme a sua necessidade, tá bom? Então, ele vai se readequando. E eu trago aqui para vocês transformações na idade moderna. A idade moderna foi a época de grandes transformações entendidas como um marco da modernidade. Entre elas, destaca-se o capitalismo, que foi o desenvolvimento de novas formas econômicas diferentes do feudalismo. E nesse processo ocorreu a ascensão da burguesia, onde grupo social que se dedicava às atividades comerciais. Já o Estado moderno era o fortalecimento do poder dos reis. Este processo estava associado ao surgimento dos estados nacionais. Já o Renascimento foi a renovação nas artes, na ciência e tecnologias, impulsionada pelo humanismo. Reformas religiosas foi o que, professor? Foi rupturas na cristandade que abalaram a autoridade da Igreja Católica e deram origem a novas igrejas cristãs. Temos aqui grandes navegações. Então, a expansão marítima e a conquista da América ampliaram os limites do mundo conhecido pelos europeus. Ou seja, aqui tivemos alguns fatos que aconteceram, alguns eventos que marcaram realmente a história. E isso vai contribuir para a transformação da idade moderna. Dando seguimento aqui, durante esse período, teve também o fortalecimento dos reinos.
Durante o período medieval havia na Europa várias autoridades: reis, senhores feudais, nobres do alto clero e administradores das cidades autônomas. No feudalismo, o poder se fragmentava entre essas autoridades e se baseava em sucerania, isto é, na relação de fidelidade e subordinação entre suceranos e vassalos, ou seja, quem manda e quem obedece. No início dos tempos modernos, essa situação ela começou a mudar. Alguns reis europeus ampliaram seu poder e formaram monarquias nacionais, que deram origem a estados nacionais. Com essa centralização política, desenvolveu a noção de soberania, que consiste no poder que o governante detém de fazer valer suas decisões dentro do seu território. Nessas monarquias, os reis tornavam-se soberanos e os habitantes tornaram-se súditos. Trago aqui agora para vocês, em geral, os estados nacionais, eles se dispunham de quê, professora? Do quê? Então, tivemos essa mudança, essas readequações, surgiu ali as monarquias, os estados nacionais, então vamos entender do que se dispunham esses estados nacionais. Então, tropa permanente era o quê? Forças militares próprias, como o exército e marinha. Tinha também servidores do governo. O que eles faziam? O que eles eram? Funcionários que trabalhavam em vários setores da administração e diplomatas que defendiam os interesses do governo diante dos estados estrangeiros. Nesse período também teve leis e tributos. Deveria ser aplicado em todo o reino. No entanto, as leis não eram iguais para todos. Os súditos e os membros da igreja e nobreza não pagavam tributos. Nessa sociedade, os súditos estavam agrupados em estamentos sociais, como nobreza e clero e demais grupos. Tivemos também fronteiras definidas, então vamos delimitar ali o nosso território. Então, a demarcação do território onde o governo do estado exercia sua soberania, ou seja, era uma grande faixa de terra e onde havia suas limitações. Onde, por exemplo, onde o meu reino começa, minha fronteira é aqui, a tua é ali, então há limite, como se fossem os quintais das casas, entenderam? Há limite de um para o outro. Também havia o idioma oficial, língua adotada por um reino para facilitar a comunicação dentro do país e construir sua identidade cultural, bem parecido com o Brasil, correto? Temos aqui a nossa língua. Apesar de ter as variações de regiões para região, mas nós temos a nossa língua oficial, que é o português. Também teve aqui a unificação do peso, medidas e moedas. Para que servia, professora? Serviam para facilitar o comércio nos limites dos estados nacionais. E aqui temos também a centralização e o fortalecimento dos reinos, marcado por conflitos e negociações. Aqui também tivemos centralização política, que ocorreu em ritmos diferentes na Europa. Em Portugal começou no século XII, na França, na Inglaterra e Espanha, esse processo ele se intensificou a partir do século XV. Já na Alemanha e Itália, a centralização ela só veio se consolidar, ou seja, se consolidou ao longo do século XIX. Vamos encerrando por aqui e a gente volta falando mais sobre essas monarquias, tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.